Olá, boa tarde. Nós estamos aqui. Hoje não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na primeira live do canal Diálogo Livre Oficial. Antes de começar a nossa live, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Esse era o antigo canal Gerdel Oliva, que se tornou o canal Diálogo Livre Oficial. Você que está assistindo a gente, você que está aí no chat, a gente também quer avisar para você, pode mandar perguntas hoje, a gente vai estar fazendo aqui para o convidado, para os convidados, vamos estar esclarecendo as suas dúvidas, tá bom? Compartilha essa live aí para quem está assistindo, para o maior número de pessoas, para ter um maior engajamento, dá seu joinha na live, dá o seu comentário aqui também no chat, fala de onde você está assistindo, nós vamos estar lendo aqui, se você vai estar interagindo com a gente. Bom, hoje, conforme anunciado, nós estamos aqui de novo com o Kleber Paixão, com o nosso professor José Rego, com o Gerdel Oliva. Professor, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá bom. Depois da batida do carro. Depois da batida do carro, do coração. O coração tá bem? Então tá bom. Não vai ter infarto aqui ao vivo, hein? Então tá bom. Apesar que o tema é polêmico, hein? Não, só quando terminar, aí não garanto. O tema é polêmico, hein? Então vamos lá. Nós estamos aqui com o Kleber Paixão e hoje é uma live especial, ele mesmo já anunciou, para tirar todas as dúvidas sobre as suas participações no canal do César Cavalcante. Ele foi lá, deu muito retorno lá no canal, teve muita audiência e houve aí, a CCB pediu uma retratação para o César. E hoje é a primeira vez que o Kleber vai se posicionar sobre isso e vai dar o seu parecer. Primeiro, Gerdel Oliva, tudo bem? Olá, tudo jóia. Tamo junto. O Gerdel também vai ajudar aí também, né? Com as perguntas, com as dúvidas. Pode mandar pergunta pro Kleber, pro Gerdel. Tá? Se quiser mandar pergunta de economia também pro nosso... Esclarece novamente que o Diálogo Livre, na verdade, é um canal do Gerdel. Sim. O Diálogo Livre é um canal aqui que era o antigo canal do Gerdel. A gente transformou todo esse canal agora com a produção dos estúdios MCM também, com o apoio do Podcast Conversar, que é um outro podcast que está crescendo muito. A gente vai ter conteúdo direto aqui para vocês, lives. Quem está acompanhando o canal já está vendo que está mudando muita coisa e vai ter muita coisa boa. Gerdel, com você, pode já você mesmo perguntar para o Kleber, falar qual que é, esclarecer primeiro o que aconteceu, né, para quem tá chegando agora e não sabe qual foi a polêmica, e aí já tirar as dúvidas com o Kleber. Quer começar, Kleber? Não, fica à vontade. Vamos. E o que eu quero deixar bem claro aqui, que nós estamos com dúvida que foi a congregação cristã no Brasil que fez esse comunicado com o César Cavalcante. Pelas minhas informações, eu acabei de conversar com uma pessoa, isso daí foi alguém que se passou, na minha opinião, tá? Não tenho certeza, não posso afirmar. Mas eu tenho a impressão que alguém se passou por advogado da congregação e entrou em contato com o César Cavalcante. Então, nós não podemos falar de algo que não tem realmente, oficialmente, né, um comunicado da congregação, mas eu queria que o assunto... Mas o comunicado houve? Não temos certeza que foi a congregação. Teve. O comunicado houve? Houve um comunicado, mas nós não podemos afirmar que foi a congregação. Entendi. Mas o assunto é bom, é polêmico, e eu gostaria muito que, aproveitando a presença do Kleber aqui, o que acontece? No meu ponto de vista, mais uma vez, se pega algo do passado e se transporta para o futuro, que é algo histórico. Pecado de morte, adultério. Isso é algo que causou polêmica todos esses anos em todas as igrejas. E nós temos que ressaltar aqui que o adultério, até em 2005, se eu não me engano, professor, era um crime que foi tirado em 2005. Então, se era um crime, era algo que era polêmico e as igrejas defendiam isso de uma forma rigorosa. Não só a congregação, como todas as igrejas evangélicas, inclusive a Igreja Católica. Então, o que acontece? Volto a dizer aqui, houve uma evolução no tempo. E de só uma observação periférica, e outrora, no mundo antigo, né, na ordem judaica, era um crime punido com apedrejamento. Não é isso? Isso. Então, nós estamos falando de algo que é sério. E mesmo que não houvesse punição, a pessoa que comete o adultério é algo que é familiar, atinge uma família, atinge uma sociedade, alguém sempre morre nisso, sempre morre.
não é pecado de morte, mas alguém sempre morre. Você morre para a tua família, você morre para os teus filhos, aquela convivência. Você morre para a igreja. Você morre para a igreja, você comete isso. Então é algo muito sério. E sabe que eu tenho a impressão que as pessoas falam como se a congregação inventou isso. A vontade de atacar a congregação é tão grande que parece que é a congregação que inventou o adultério. A congregação que inventou a punição. Não, isso nos longos dos anos a sociedade é assim. Eu queria que você falasse sobre isso, Kleber. Cara, primeiramente, né? Boa tarde a todos, é um prazer, né? Estar com vocês. Mais uma vez, né? Já gravamos, logo sai o podcast que nós gravamos junto com o professor, com os que estão aqui na mesa. E hoje, no canal aqui do Jardel, a gente vai comentar sobre tudo isso. Eu participei do programa César Gomes, fui convidado, né? Num processo de debate. É uma coisa que também é muito nova no Brasil. Primeira coisa que é importante dizer. Isso nos Estados Unidos é super comum no mundo acadêmico, né? Chama um acadêmico, ele divulga uma coisa, depois chama outro acadêmico, divulga outra coisa, e eles vão debatendo ali. Tem uma certa educação, coisa que ainda o brasileiro precisa aprender ainda, a lidar com tudo isso. Mas lá teve vários assuntos abordados nesse debate. Um dos assuntos foi esse que o Jardel mencionou. É um assunto polêmico na instituição à qual nós pertencemos. É polêmico. Ao longo do tempo é inegável, realmente tinha documentos, quando lá na live lá, com os pastores Cavalcante, alguém falou assim, teve um tópico de 1000, lá vai cacetada, como dizia o Didi, né? Antigamente. Então, e eu falava, sim, contra fatos não argumentos. Quando eu disse isso, contra fatos não argumentos, tem gente que eu achava que eu estava concordando com tudo que o meu oponente estava dizendo. Na verdade, eu estava dizendo que contra fatos do documento da existência dele. Mas, ao meu ver, esse documento caducou a partir do momento, ele caduca a partir do momento que você cria um novo documento oficial da instituição, a qual faz uma revisão do seu pensamento, da sua cosmovisão. O que é cosmovisão? O jeito que você enxerga a realidade. O jeito que você... como atualização, né? Houve uma atualização. Então, isso é importante para a gente pensar. O professor disse muito bem, o adultério em várias religiões sempre foi visto como algo ruim. No judaísmo também, a tal ponto que era realmente adulterou, fornicou, apedrejado. A pergunta que não quer calar, que a gente precisa pensar aqui hoje aqui nesse podcast, eu falo que meu matéria, depois vocês me interrompem, tá, gente? Que a gente tem que pensar o seguinte: como que Deus enxerga tudo isso? Como que Deus vê isso? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque o jeito que a igreja vê é uma coisa, o que a sociedade dos anos 60, 70, 80 vê, ouvir, era de um jeito, ok. Mas como que Deus vê isso? Eu fiz um vídeo no meu canal sobre teologia da revelação. E depois dá uma olhada lá no meu canal, gente. E lá eu mostro o quanto que a revelação de Deus ela é progressiva na história. Vai ser progressiva na história. E como que ela se dá de forma plena? Eu sempre falo em aula, vocês me perdoam. A revelação de Deus, o que é a revelação? É o comunicar-se de Deus na história. É Deus dizendo quem ele é na história. E a revelação ela se dá assim, ela vai vindo com uma linha no tempo e ela vai subindo, ela vai subindo. Quando ela chega no máximo, nós chamamos isso na teologia de pleroma, plenitude. O máximo é quando Deus não se contém na eternidade e se insere no tempo e no espaço. É o que nós chamamos de encarnação. Deus entrou no nosso meio, no nosso tempo e no nosso espaço. Deus se fez história. É aquilo que eu acho que o professor deve ter lido já. Incarnation of God. Isso. Encarnação de Deus. O professor provavelmente deve ter lido alguma coisa, eu tenho certeza disso, que é um homem de vasto conhecimento. Levinas. Levinas, ele dizia a respeito da problemática do rosto. Você pronunciou corretamente Levinas, mas na verdade tem um S no fim. Isso. Não, só para dizer que... E diria que eu falei há um bom tempo errado, um dia um professor me corrigiu. Porque a turma fala Levinas, mas fala-se, você falou correto, Levinas. Escreve com S. Com S. E aí... Só para dizer que eu conheço o autor. Não, ele conhece o autor. E o Levinas falava uma problemática muito boa, que é a questão do rosto. O rosto é que nos interpela. O que faz a gente o Kleber ser Kleber? O rosto de Kleber. O que interpela o professor é o rosto do Kleber. E o que interpela o Kleber é o rosto do professor. O professor também interpela a partir do rosto dele. Se ele concorda, se ele discorda, é o rosto dele. Deus não tinha rosto no Velho Testamento. Era o Javé adorado, invisível, diferente dos outros. Aliás, fazia Deus a questão de não ser visto. Quando ele aparece para Moisés, de costa, né? Exatamente. Ele ou misteriosamente na sarça. Por quê?
Porque quem olhasse Deus morreria. Exatamente. E aí, na encarnação, os teólogos católicos, eu gosto muito deles, o Latorelli e outros grandes teólogos, dizem: Deus tem rosto agora. Deus se fez homem. E agora o rosto de Deus interpela a humanidade a partir ali do evento Cristo, o evento da sua encarnação. Então, nesse sentido, tudo que você precisa saber de Deus, quem ele é, os gestos deles, as ações salvíficas dele, você vê no rosto de Jesus, você vê nas ações, gestos e ações de Jesus. Como que Jesus lidou com o adultério? E aí vamos para aquela passagem da Sagrada Escritura, que até falando do apedrejamento, uma coisa que muita gente não para pensar. Primeira coisa, os judeus sabiam que aquela mulher adulterava, ela traiu o marido. Todo mundo sabia. E há muito tempo. Há muito tempo. Mas ninguém falou nada. Ou seja, a doutrina não estava sendo aplicada. A doutrina só foi aplicada para tentar pegar Jesus no pulo. Para pegar Jesus na doutrina. Na doutrina. Mas até aquele momento ninguém aplicou a doutrina da lei. Só cortar um pouquinho, você, pessoal que está assistindo a gente aqui. Bom, primeiro a gente está ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, tá? A gente tava com um probleminha no microfone do Gerdel. Eu acho que agora já está tudo certo. Vai dando feedback para nós aqui. É ao vivo, gente. Caminho de Emaús, tranquilo aí, calma aí. Eu sei que você deve ser técnico de som. Já estão com 310 pessoas ao vivo? Ainda não. Caminho de Emaús, fica tranquilo que a gente aqui no estúdio tá resolvendo, tá? Você tá meio bravo aí. Mas aí, ó, é o seguinte, já tá tudo regulado, tudo certinho, faz parte do ao vivo, tá, galera? Desculpa cortar vocês. A gente precisa do feedback de vocês. Então, vai dando feedback pra gente, ó. Tá bom. Se tiver o áudio tiver joia aí, manda um joinha pra nós aqui, tá? Quem tiver. Tá bom o áudio, fala sim aqui, tá bom? E mandem suas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui também, tá bom? Dizem até que a mulher adúltera entrou aqui. Não, ainda não. Ainda não. Mandem suas perguntas, não deixe de mandar. A gente vai estar fazendo aqui pro Kleber também, tá bom? Vamos lá, desculpa. Como diz o Falsão, quem sabe faz ao vivo. Então o Falsão estava certo. As piadas infames também, né? Também. Então vamos tomar aquela passagem. Chamam Jesus e pega a mulher adúltera no ato do adultério. Ou seja, gente, no original do lugar ele traz a ideia que ela estava no ato, ela estava fazendo aquilo que todo mundo sabe que ela estava fazendo. Tá, gente? Não é ninguém criança aqui. E ela foi pego, jogou na frente de Jesus. E aí Jesus, a lei diz que tem que apedrejar. E aí Jesus, todo mundo sabe disso. Que tu dizes? E aí ele falava assim... Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que só foi ela? Não saberia dizer, o texto Será não que deixa ele claro. ele era de família nobre, ele tinha sobrenome? Ou ele era... Por que só Provavelmente foi uma mulher? não é uma mulher da religião. Não eram os dois? Não seriam os dois? Deveria ter algum motivo. A mulher era muito menosprezada naquele período. A pergunta dele é muito boa, a tua pergunta. E ele já começou a responder. Primeiro, A mulher era muito menosprezada naquele período. E há uma segunda razão, não é? Por que ela? Por que esse episódio? A mesma forma que estava o burrinho, que nunca foi montado, estava stand-by, estava disponível para acontecer. Para acontecer. Fazer então, parte por essa razão, entendeu? Entendi. Estava predestinado a ser ela esse episódio. Exatamente. Quando Jesus disse aquela frase que todo mundo sabe, quem não tem pecado atira a primeira pedra, dá-se entender, o texto não deixa claro, que todos largaram a pedra, parte desse pressuposto. Mas por que Jesus não deu uma pedrada nela? Porque Jesus ele nunca pecou. E ele veio para cumprir a lei. Então por que ele não pegou a pedra? Porque ele quis mostrar o espírito da lei. A misericórdia. O espírito da lei, muito espírito, bom. O núcleo da lei. Os estudiosos chamam isso o núcleo da lei. O espírito da lei, ou seja, a misericórdia, ela transcende essas regras e vai para além das próprias. O espírito é vida, a letra é morte. Exatamente. E ele falou que não tem, mas ele não apedrejou. Mas ele teve assim, ó, cadê os seus acusadores? Não está aqui nenhum. Nem eu te condeno. Vai, só que ele não apoiou o pecado. Vai e não peques mais. Ou seja, começa tudo de novo. Começa uma vida nova. Eu tô te dando uma segunda chance. Eu gosto muito da frase de que o Bruno Forte, que é um teólogo que eu pesquiso bastante, ele diz que Deus, o Deus cristão, é o Deus das segundas chances. Ele falou para ela, começa tudo de novo. Vamos melhorar, não peca mais. Vai e não peca mais, não tem nenhum acusador aqui. Então, esse gesto de Jesus é o gesto de Deus. Deus pensa assim. Para corroborar isso, um exemplo que eu chamei na outra coisa, desculpa, ser repetitivo, é a pedagogia da repetição. Você sabe que essa é importante, né? A repetição é pedagógica. Exatamente. Para patentear como é sublime o perdão, estavam os dois lá ao lado de Jesus, não é? E um falou, pô, se você fosse o filho de Deus mesmo, a gente não estava nessa situação, pô. Tchau, pô. Aí o outro falou, pô, você fala que nem louco, pô, esse cara, nós somos bandidos, esse cara é santo. E aí
Quando entrares no paraíso, qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo. Então, foi perdoado. Foi perdoado. Os 44 do segundo tempo. Não tinha tempo para batismo, não tinha tempo para descer nas águas, não tinha tempo. Mas só teve tempo Agora, para o perdão de Deus. certamente, ele deve ter cometido adultério, assassinato, Com certeza. não diz, roubo, tá certo? E que mais? Calúnias Isso. e todos os pecados E possíveis. provavelmente era um homem muito mau. Dificilmente poderia acontecer erro como acontece hoje no mundo jurídico? Poderia. Mas quem estava crucificado, só o mestre que não. Mas a maioria que era crucificado era bandidos, homens muito maus. E era a pena principal do Império Romano para dar exemplo para as outras pessoas não fazerem a mesma coisa. Então, provavelmente ele era um homem mau, mas ele se arrependeu no último minuto e obteve perdão. O perdão, ele tem que ser aquilo que o senhor falou, ele tem que ser pedagógico, ele tem que ser um processo. Ao longo do tempo na instituição que nós pertencemos, a pessoa praticava esse tipo de pecado, a fornicação, adultério e outros também graves. Eu sempre digo em aula que não existe pecadão e pecadinho. Existe pecado. Existe algo que ofende a santidade de Deus, que é a própria natureza caída do ser humano. Ofende a santidade de Deus. E você brigar com a mulher é um pecado. Xingar. Hoje minha mulher estava brigando comigo. Ela cometeu um pecado, ela brigou comigo. Lógico, ela brigou, mas depois ela me deu um beijo quando eu saí e orou por mim, tenho certeza. Então, nesse sentido, é pecado. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. E gozado, tem alguns pecados que as pessoas desconhecem, né? Mas que está patenteado nas escrituras que é pecado. Você quer ver uma coisa que é um pecado que a turma é coisa? Dúvida. Exato. O que é de dúvida é pecado. Isso, a Bíblia testa Então, isso. por exemplo, se você duvida que Deus existe, tá certo? Eu tenho o direito de duvidar. Você tem, mas você está pecando. Exatamente. Porque todas as coisas patenteiam a existência de Deus. Você vê um pernilongo voando, nós não voamos, né? Mas um pernilongo voa. Mas quem inventou esse bicho que voa? Pica a gente, mas que voa. Pô, se não existe um Deus que criou isso, entende? Eu sempre falo que a complexidade do universo, só a complexidade que o próprio universo, a própria natureza tem, testifica da existência de Deus. Não tem como você olhar para algo tão pequeno e ele tem uma função tão importante. O próprio mosquito, se você perguntar para na minha praia não é biologia, tá, gente? Ou áreas da natureza. Se eu falar bobeira aqui, vocês me desculpam. Mas pergunta para um especialista, o próprio mosquito ele tem uma função dentro da natureza. Sim, lógico. Se você perguntar para um especialista, ele vai falar que tem uma função. Nada é por acaso na natureza, não existe um acaso na natureza. Então essa complexidade da própria natureza, para mim, testifica a existência de Deus. E assim, no nosso meio, essas questões de pecado, como que a gente lida? Ao longo do tempo, a gente, sem liberdade, fica lá no fundo da igreja, quem sabe Deus um dia te perdoa. Por que tinha isso? Uma má compreensão teológica. O que nós chamamos na teologia de hermenêutica interpretação. Interpretávamos errado o texto bíblico e por isso aplicávamos errado. Mais uma vez, quem está assistindo a live, interpretávamos o texto bíblico de forma equivocada e aplicávamos de forma equivocada. Agora, também tinha uma funcionalidade, não querendo defender o regulamento anterior, não querendo defender, mas tinha uma funcionalidade, né? Sim. Porque senão se peca e tudo bem, Isso. aí liberou geral. Mas, né? mas um detalhe, não só na congregação. Todas as igrejas aplicam, até hoje. Sim. Como que eles chamam? Não é correção. Como que se chama? Uma disciplina. Uma disciplina. Ser Olha, disciplinado. você vai ficar aqui... Não, a disciplina eu concordo com a disciplina. Existe até hoje? Tem hoje na Assembleia de Deus, qualquer outra denominação. Eu concordo com a disciplina. Porque o professor falou uma questão. Quando o ser humano não tem uma regra, moralmente ele não vai fazer o correto. Você tem que ter a pena. É isso. Eu explico pro meu filho, eu falo assim pro meu filho. Filho, só existe lei porque moralmente o ser humano não vai fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo. Por que o ser humano hoje entra dentro de um carro e coloca o cinto de segurança? Antigamente ele não colocava. Porque ele é multado. Porque ele é multado. Mas moralmente ele não coloca. Se for uma questão moral, ele não vai colocar. O professor Cláudio Barrosilli fala, né? Quando a câmera tá te filmando, sorria que a câmera tá te filmando, como dizia o Pagode, você tá fazendo por causa da câmera. Agora, se você fosse invisível, você faria? Essa que é a grande pergunta. Então, assim, tem que ter disciplina. Disciplina acho que é importante, eu concordo com o professor. Porque a disciplina faz com que você puxa a vida, eu não vou fazer de qualquer jeito. Agora, se acontece,
Você coloca o camarada numa situação, ó, fica aí, eu vou ficar de olho em você. Eu vou ver se você arrependeu do pecado mesmo. Você se arrependeu? Eu me arrependi, ô irmão, eu me arrependi, pastor. Me arrependi, ancião. Se arrependeu? Então eu vou ficar de olho em você. Mas não deixe de tomar Santa Ceia. Não deixe de ficar em comunhão com a igreja. E sabe uma coisa interessante que vale a pena frisar? Muitas pessoas, alguns amigos, quando logo que eu me converti, eu era já não mais adolescente, 21 anos, né? E eu dizia, mas pera um pouquinho, será que tudo fica registrado? Será que o pecado que você cometeu, grande ou pequeno, vai, no juízo final, Deus vai lembrar? Como é que... Não. Agora, o mundo digital, os registros, a evolução tecnológica, faz crer que tudo fica registrado, tá certo? Exato. Tudo fica registrado. Imagina se uma máquina consegue manter. Imagine Deus, tudo está registrado. Exatamente. Ele pode perdoar, porque ele é misericórdia. E não me lembrarei mais. Apago. Isso. Não é? Mas que está registrado. Então, percebe a resposta? Eles digam, tecnologicamente, Deus já tinha, não é certo? Exatamente. Essas formas de registro. Agora a live, esse debate que você participou, eu vi que aquele oponente lá, ele trouxe algo de 1900 e bolinha. E nós, em 2023... 1900 bolinha da congregação? Da congregação. E ele nós sabemos que agora em 2023, o tópico 14, alguma coisa assim, fala justamente sobre esse assunto. Sim. Então, quer dizer, houve uma atualização. Sim. Então, o que acontece? O pessoal vai lá atrás, busca lá 1936, 1949 e quer trazer hoje para a mídia, para ter assunto, para ter like, para pedir pix. Eles fazem isso porque eles têm que ter conteúdo. Outro dia eu vi um canal falando de televisão, sendo que a televisão era assim. E muitos especialistas falando que a televisão era ruim. Gerdel, foi ótimo que você fez esse registro. Eu vou dar uma sugestão aqui. Sim. Para a administração, a nossa querida administração, que trabalha tanto, se preocupa tanto Sim. com a obra, né? Valeria a pena, Paixão, valeria a pena, assim como não tem o inário, tá lá todos os hinos, e se renova o inário, nós estamos no inário 5, não é isso? Sim. Valeria a pena, fica como sugestão, não sei se os... Eu estou falando Posso dos só cortar um prós. pouquinho? Caminho de mão, se você quiser sair da live, você pode sair, tá? Porque se você vai entrar aqui para ficar falando mal do podcast, Deixa você ele. desculpa, mas você pode sair aqui. Se você é técnico, você monta. Desculpa a gente responder aqui, mas você tá atrapalhando aqui o pessoal que tá discutindo. Não tem ninguém reclamando, só você. Olha aí o teu equipamento, pode ser o teu que tá ruim. Se você quiser também sair da live, fica à vontade, tá bom? Desculpa. Ah, não, tudo bem. O que eu estava dizendo? Eu estava dizendo... Da administração. Ah, sim, uma sugestão que pode ser... Eu estou só falando dos prós, eu não pensei dos contras. Valeria a pena, Gerdel, até pode fazer na gráfica, geográfica, uma vez por ano, ou bienalmente, fazer um compêndio dos ensinamentos. Um compêndio. Você falou que é atualizados. Os atualizados, ou se você quiser, um compêndio, ou algum irmão pode fazer, não precisa nem ser administração, algum irmão zeloso da história da congregação, fazer um compêndio, editar um livro. Se alguém se interessar, até entre em contato conosco, que eu apoiaria a publicação, entendeu? Quer dizer, um compêndio dos ensinamentos e como foi. É interessante do ponto de vista histórico. Ou do ponto de vista doutrinário, o compêndio do que está valendo. O que está valendo? Aí o que está valendo. Deixa o que passou. Você entendeu a sugestão? Eu entendo que a sugestão seria ótima do que está valendo. Tá. Tá, porque Então, esses caras estão indo, eu estou vendo que estão indo buscar lá em 1936, Pra 46. questionar. Não, para trazer para trazer contenda. É, para mostrar que não, já mudou. É. E outra, existe você mesmo. Mas não vale a pena um... Sim, Eu acho claro, que vale. claro. Eu acho que vale. Mas você Distribui. deixou no último podcast, você falou muito claro que é difícil essa mudança. Sim. Porque é cultural. A gente pensa assim. Aceitar um irmão ali, infelizmente, a gente sabe disso. Que isso foi uma cultura que veio. Mas o tempo e essa nova geração que está vindo, a tendência é mudar. Por quê? Porque mudou nos estatutos. Sim. Entendeu, cara? Agora me fala, eu gostaria de aproveitar ele aqui, dessa confissão de fé.
que é uma confissão de fé? Boa. Para as pessoas entenderem. O que é uma confissão de fé? A congregação não tem confissão de fé, mas o que é uma confissão de fé, Kleber? Depois vocês vão assistir o podcast que a gente fizemos aqui, o professor e tudo mais, nós falamos logo no começo sobre o que era teologia. Vocês lembram, né? É. Eu falei sobre teologia, como que nasce a igreja refletindo a fé, né? Beleza, a partir do momento que você reflete a fé, você tem a experiência do ressurreto, e você começa a experimentar, tem a experiência e começa a refletir sobre ela, agora você tem que fazer declarações sobre isso. Você começa a sistematizar aquele pensamento. Então é aquilo que é o norte da igreja, é o que a igreja acredita. A confissão de fé é o que a igreja acredita. O que ela crê. Por quê? Isso distingue você de outras religiões. Ou dentro do cristianismo, alguma coisa que você não concorda em questões secundárias. Mas as primárias, elas são essenciais. Uma confissão de fé. Exemplo, eu sempre falo dos grandes pilares da fé cristã. Os pilares da fé cristã são aquilo que são inegociáveis no cristianismo. Não se negocia. Porque o dia que você negociar, você derruba tudo. Tem um papa chamado, o que faleceu, o Ratzinger, que é o Bento XVI, grande erudito. Que, aliás, ficou papa, nunca houve na história, e eu acho que talvez uma só, ele ficou papa ao mesmo tempo que o Francisco, né? Exatamente. Ele não pediu demissão, ele ficou papa. Continua. Você lembra disso? Exatamente. O Ratzinger é considerado um dos maiores teólogos do século XX. E aí participou do século XX, século XXI, mas assim, um grande teólogo, erudito, de primeira mão. O próprio Leonardo Boff fala que estudou ali com ele ali na Alemanha, quando fez o doutorado dele, né? Que a mente dele era uma mente avassaladora. O camarada tinha uma erudição assim estupenda. Mas o coraçãozinho dele era mais duro do que o do Francisco. Ele era alemão mesmo, ele era durão. E ele é um baita de um teólogo. Eu li muitas obras dele. E uma das obras dele, ele diz o seguinte: quando o cristianismo, o dia que ele largar a mão de alguma coisa principal da fé dele, vamos supor, a partir de hoje não acreditamos na Trindade, exemplo. Desmonta tudo. É um grande castelo que você tira um tijolo e fala. Desmonta tudo. Então são verdades inegociáveis. E essas verdades inegociáveis, elas têm que estar na confissão de fé. Creio em Deus Todo-Poderoso, creio que Deus é único, creio que os seus atributos são visíveis e invisíveis. Tem que colocar tudo certinho lá. E a congregação não tinha? E ela não tem. Nunca teve? Nunca teve. Teve esses 12 pontos de doutrina. Eu acho que nunca, poderia ser. Eu acho que nunca terá. Pessoal, vamos lá. Vamos dar uma cortada aqui, porque a gente... Claro. Quer uma boa notícia? Estamos com 104 pessoas já. Poxa, que legal. Primeira live. Duas salas de aula repletas. Então o pessoal da... 2 mestres aqui também, pô. O que você quer? O pessoal tá pedindo... Vocês não leem os comentários? Não, a gente vai ler aqui. Então vamos começar a ler. Durante a live eu vou estar lendo pra gente tá fazendo essa... Ó, a Márcia... A próxima vez você convida esse Amaús aí pra ele vir dar... Ele já levou uma suspensãozinha aqui. Você suspendeu. Tá suspenso. Desculpa, então não é nossa postura, mas acho que tudo tem que ter uma regra. Pra falar aqui, ficar... mande perguntas, não fica criticando, falando mal, falando que o que a gente tá falando aqui é besteira, falando que a gente não lê comentário. Se você quiser, vem aqui e faça no nosso lugar. É verdade. Só para colaborar. Se tá ruim, o pessoal já tá dando feedback, tá tudo bem, áudio, tá tudo perfeito. Peraí, se então, tiver ruim, avisa a gente também. Mas você já suspendeu ele? Tá suspenso, 30 minutos. Tá, então, mas a gente é bonzinho, depois ele volta. Ele volta? Então volta. Fala para ele mudar o apelido, é caminho do purgatório. Às vezes talvez ele nem sabe o que aconteceu no caminho de Emaús, né? Vai lá, pergunta. Márcia Helena. Uma pergunta. Se o adultério é o único pecado cometido no corpo, seria isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Biblicamente não, porque biblicamente o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E, aliás, parabéns para a congregação ter colocado já um documento oficial dizendo a crença do que seria a blasfêmia do Espírito Santo. Tá? E colocou. Para a qual não há perdão. Para a qual não há perdão. E eu vou falar o porquê. E eu vou fazer uma correção de um teólogo atual que fala uma coisa e eu discordo dele, respeitosamente, porque no mundo acadêmico é normal isso, e provavelmente ele deve discordar de mim, mas eu vou falar o meu ponto de vista aqui. O que acontece? A passagem da blasfêmia do Espírito Santo na Sagrada Escritura é onde Jesus cura muitos enfermos e expulsa os demônios, e a matriz religiosa daquele período em volta de Jesus quer pegar Jesus em alguma coisa. E eles começaram a fazer acusações sobre Jesus. E acusações infundadas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, quem estiver assistindo aqui. Em outra passagem da Sagrada Escritura, falam assim, uma pessoa se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, sabemos que você é vindo de Deus. Porque ninguém opera os milagres que você opera e faz as coisas que você faz
se Deus não for com ele. Essa é uma frase crucial. Consciência de que Jesus veio de Deus. Ok. Aí, posteriormente, isso veio de alguém dizendo que era um religioso judeu. Posteriormente, Jesus está curando demais, pessoas falam assim, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Beelzebu é uma divindade ali do período do judaísmo segundo templo. Praticamente era Baal-Zebub, que é o deus das moscas. O deus da fertilidade e vários outros tipos de... E a resposta dele é maravilhosa. Ninguém divide casa dividida, né? Isso, aí Jesus dá 3 exemplos. Ó, uma casa dividida com ela mesma, ela não subsiste. Um reino que se levanta contra o próprio reino, também não subsiste. Aí ele dá, se Satanás se levanta contra Satanás, o reino dele não subsiste. Aí fala, mas se eu expulso, tem uma das traduções diz, se eu expulso Jesus pelo dedo de Deus, outros diz pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Ou seja, aí Jesus fala assim, nenhum pecado será perdoado. Aí ele fala assim, nem nesse século nem no vindouro. Que pecado é esse? Que blasfêmia é essa? Contra o Espírito de Deus. Por quê? O ministério de Jesus foi totalmente, desde quando ele se batiza no Jordão, eivado no poder do Espírito Santo. Então tudo que ele faz, como ele tem uma kenosis, ele deixa de lado os seus atributos divinos. Ele não deixa de ser Deus, tá, gente? Eu vi gente na internet falando que ele deixa de ser Deus. Não, ele não deixa de ser Deus. Ele coloca de lado os seus atributos e não usa. Quando ele assume a nossa humanidade e ele se batiza no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. O ministério dele, que ele começa aos 30 anos, é um ministério no poder do Espírito. Então, no poder do Espírito, ele expulsa demônio. No poder do Espírito, ele cura enfermo. No poder do Espírito, ele faz todos aqueles sinais que ele operou. Ok. E aí, quando eles conscientemente eles sabiam que Jesus operava tudo isso, porque Deus estava com ele, lembra? Se Deus não for com você, você não faria isso. Mas conscientemente, de forma maldosa, dizem, ele expulsa o demônio por Beelzebu. Aí Jesus chamou isso de blasfêmia contra o Espírito Santo. E não será perdoado nem nesse século, nem Quer ver um exemplo mais contundente ainda do que esse, que é maravilhoso o exemplo seu, de que pecar contra o Espírito Santo não há perdão? Safira e Ananias. Olha o gesto, eles queriam dar 90% da propriedade, sei lá, X% da propriedade, que parece que era até valiosa. E aí combinaram, né? Ó, vamos falar que é tanto, tá bom. Aí ele chega, se você faz uma leitura apressada, você vai achar que é um exagero, né? Você vai achar. É que os servos estavam com o Espírito Santo. E aí, você vendeu. Cadu, por quanto você vendeu? Eu vendi por tanto. Ele não precisava mentir. Ele estava dando. Ele podia falar, eu vendi por tanto, mas eu estou doando isso aqui. Acabou. Mas porque ele mente. Olha que loucura. Porque ele mentiu. Não é um exagero, ele caiu morto na hora. E também eles queriam prestígio. Sim. Eles só queriam o prestígio de ter dado, não dando. Não sei. Eu acredito que é isso. Certamente sim. Mas sim. Também tinha a boa intenção. Sim. Tinha boa intenção. Porque eles não precisavam mentir. Francês, o beau geste. Eles não precisavam mentir. Não sabe. Eles não precisavam dar nada. Ninguém pediu nada para eles. Mas eles queriam prestígio. Também. Mas não foi porque eles queriam prestígio que eles foram condenados. Foi porque Não, eles mentiram para o Espírito Santo. Claro. Sim. Profeta. E lembrando, mais uma vez. E ela caiu morta depois. Exatamente. Ó, tá ali o pé do teu marido. Ó. E Você vai cair também. Sabe o que é uma coisa? Lembrando, gente. Isso tem que ser de forma consciente. Você blasfema contra o Espírito Santo. Vamos supor, você está num culto, independente de congregação, Assembleia de Deus, sei que for, e você sabe que ali naquela pessoa é uma ação do Espírito Santo. Você sabe, conscientemente você sabe. Não é uma ação do Espírito Santo. Aí você fala, não, é o diabo. Quem está manifestando ali é o demônio. Nossa. Então isso conscientemente, gente, é um blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vi um teólogo famoso, não vou mencionar o nome dele por respeito, mas ele disse numa palestra uns tempos atrás que ele disse que isso não se aplica nos dias atuais. E eu discordo totalmente dele. Como eu creio que a Bíblia é palavra de Deus, o texto bíblico se aplica àquele período e até o presente momento. E deixa eu fazer um destaque aqui, me permitem, que é importante. Nós 3 somos da Congregação Cristã no Brasil. Mas, está escrito, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não está dizendo a denominação, tá? Lá estarei.
Por isso que nós temos em toda coisa, em nome do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Então, se tiver 2 ou 3, não precisa ser milhares, nem centenas e nem dezenas. 2 ou 3. Deixa eu fazer um comentário. Esses dias eu vi um desses acusadores aí, ele teve a pachorra de pegar a palavra de José do Egito, do irmão Vitório Angeli, que aquela palavra é viva até hoje, e colocar ela... Vira e mexe, eu ouço ela. E fazer uma análise daquilo. Aquilo libertou almas durante anos e vem libertando. Quantos que não foram tocados por aquela manifestação linda? Aquilo lá foi histórico, aquilo tinha que ficar gravado mesmo. E a pessoa teve coragem de pegar aquilo lá e julgar palavras por palavras. Foi ótimo você trazer o exemplo do José do Egito, que eu vou perguntar para o nosso irmão Paixão. 3 coisas interessantes, né, do episódio. Qual que você destacaria? Depois eu tenho um adendo a fazer, talvez já em relação às suas observações. O que você destacaria de interessantíssimo no episódio de José? Olha, primeiro Deus controlando a vida de José. Tudo aquilo que aconteceu com ele, e José no final ele disse que tudo aquilo já era projeto de Deus. Eu destacaria ele compreender que até coisas ruins que estavam acontecendo com ele ali não foi um acaso. Deus tinha um projeto, um plano na vida dele. E nas nossas vidas é assim. E assim também. O operário de Deus é Exatamente. E a segunda coisa é que quando ele revela o sonho dos dois lá, né, que tá junto preso com ele, fala, quando chegar ele lembra de mim e tal. A princípio, um não lembra mesmo, o outro só vai lembrar num momento determinado, porque até aquele presente momento ele voltou pro rei lá, tá trabalhando, mas não lembrava. Aí quando a coisa ficou feia, ele falou, calma aí, mas tem um camarada que adivinha sonho lá na prisão. Tem um pressuposto nessa fala do José, bíblico. Quando ele fala, repete o que ele falou pro companheiro. Quando você estiver lá, lembra de mim. Baseado no seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e depois depois de muitos dias tu acharás. Ele lançou o pão, metaforicamente, sobre as águas. Ele falou: lembra de mim, cara. Ele lançou. Naquele dia que vai chegar. Vai chegar, eu sei que em algum momento, é que nem você lá no episódio material, que eu não vou contar aqui, você pum e bateu, né? Então, você lança o seu pão sobre as águas. Agora, uma coisa maravilhosa, a gente fala de prova, né? Passei prova. Você sabe quantos anos José ficou preso? Você sabe? Eu sei que ele foi vendido com 13... Não, preso. As datas eu não vou lembrar, não. Preso? Não, acho que uns 2 anos. Não. Depois me corrija. Não, 2 anos foi que demorou para lembrar dele, isso. Não, ele ficou, salvo, posso estar cometendo um grande erro, tá? Me perdoem. Mas salvo erro, se a minha memória não está falhando, ele ficou preso 13 anos. Preso em função... Por que ele foi vendido pelos irmãos? Sim. Ok. Virou funcionário do Potifar. Ele supostamente era um homem bonito, a mulher se encantou por ele, não é? E quis adulterar, a mulher de Potifar. Por causa disso, ele sai e ela fica com as vestes dele e ele ficou preso por um suposto tentativa, assédio ou adultério com a mulher de Potifar. 13 anos. Fala, meu Deus. Fala, meu amigo. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui? Conduz aí. Volta, menino. Para aí. De Emaús, perdoa ele. Já é 30 minutos, ele já volta. Deixa, ele volta sozinho. Esquece ele, vamos lá. Vai lá. Perdoa ele. Perdoa ele. Compaixão. Né? Deus manda a gente perdoar. 70 vezes 7, né? Eu tenho uma... Vê se você concorda comigo. Na pouca sabedoria que eu tenho diante de mestres aqui, quando Deus fala... Vê se é verdade isso. Você que é o cara aí que manja. Quando Deus manda perdoar 70 vezes 7, não é que ele está mandando perdoar 770 vezes, né? 490. É que o perdão dele é infinito. Sim. Não é isso? Você tem que perdoar. Tem uma outra coisa também. Eu não falei até agora, vou falar outra coisa. Eu vou falando você já falou, você expulsou o menino do caminho de Emaús. Falando das igrejas aí, sei que não tem nada a ver um pouquinho com o que vocês estão falando, mas tem muito crítico também, né? Muita gente tem deparado com muita gente que acha que sabe tudo, né, cara? E aí, para mim, esses tanto pastores ou quem sobe num altar e que não seja para falar de Deus, né? Isso acontece muito nas neopentecostais. O cara só tá lá
para pedir oferta. Os coaches pedem, pastores, muitos que pedem oferta. Sabe qual, eu já falei isso pro professor uma vez. Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Que esses caras são ateus. Sabe por que eles são ateus? Quando eu falei isso outro dia para um pastor, você está blasfemando. Eu falei, não. Sabe por quê? Mas por quê? Por que essa sua tese? Porque o cara não tem temor a Deus, então ele não acredita. Se eu chego lá num púlpito para pedir dinheiro e para operar falsos milagres, né? Eu tô aqui, vou operar falsos milagres. Olha, porque Deus mandou você me dar R$1.000 agora, sabendo, cara, que Deus não é nada disso. Eu não acredito em Deus, cara. Eu sou ateu, porque eu não tenho temor. Sim. É verdade isso daí? Tiago fala, né? Os diabos creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem. Ou seja, os demônios creem na existência de Deus e tremem de medo. Aliás, tem uma passagem que diz o seguinte: crer em Deus não tem grande virtude. Até o demônio. Até os demônios acreditam em Deus. Tiago. Né? Mas então, tremem. Mas tem demônio que tem mais fé do que muito pastor. Porque se o cara tem a coragem. Olha, polêmico que eu tô falando aqui. Não tô generalizando, mas se o cara tem a moral de chegar num altar e mentir. E falar, cara, se você me der R$1.000, você vai ser curado. Eu vou te dar a chave da fé. Esse cara não acredita em Deus, ele não tem medo da justiça de Deus na vida dele. Esse é um escândalo. Ele é um ateu, ele não acredita. Mas não é um escândalo isso? É um escândalo. Mas isso, haverá escândalo, né? Na história do cristianismo. Mas ai daqueles. Por meio escândalo. E você sabe que tem pessoas, que nem o copo d'água, um objeto, tem pessoas que precisam materializar algo para crer, né? E aí eles aproveitam isso e jogam essa... eles distorcem a Bíblia, né? Eles falam que... Porque tem uma parte que Jesus, né? Na Bíblia fala que para Deus é migalhas, tal, que ele precisou materializar os milagres para que acreditasse que ele era o filho do homem, mais ou menos isso. Os caras usam essas palavras para dizer, mas a gente precisa... Deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz para vocês. Quem deu a ideia desse diálogo livre? Quem deu a ideia disso aqui? Quem? Quem deu a ideia? Foi você? Não. Porque eu estou achando, deixa eu fazer um registro aqui, eu estou emocionado, porque de ângulos diversos e de experiências diferenciadas, até porque somos de gerações diferentes, eu estou fascinado com isso daqui. Põe uma pergunta, vamos ver o que ele lá, está achando aí. Não esqueça de manda sua pergunta, compartilha essa live para mais pessoas, atingir mais pessoas também. É importante, o Kleber tá falando aqui, né, sobre as participações dele também lá, falando da palavra, é importante, não é todo dia que você consegue ter o Kleber falando também, né? Então vamos lá, ó. O Ricardo Eduardo dos Santos, ele mandou assim, ó: diante da ausência de uma estrutura de ensino bíblico na CCB, como garantir que os membros com menor acesso ao estudo pessoal da palavra não se tornem vulneráveis a heresias ou doutrinas errôneas? Boa pergunta. Muito boa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Ainda não tem um estudo. Vai precisar uma certa humildade. E aqui eu falo com todo respeito. Pelo amor de Deus, os irmãos lá do Brasil, é um respeito muito grande que eu tenho a vocês. Tem gente, o professor, que acha que eu sou um mal educado, que não respeita as pessoas, não respeita os idosos, não respeita o irmão do ministério. Justamente o contrário. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu respeito muito a autoridade eclesiástica da igreja que nós pertencemos. Porque se eu pertenço a uma igreja e as autoridades eclesiásticas estão ali, eu vou lá e desrespeito, então por que eu estou fazendo ali? Então eu tenho um respeito muito grande por eles. Então deixar isso claro. Mas, assim, uma certa humildade de falar, puxa vida, estamos em épocas diferentes, as coisas estão mudando. É aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist. Espírito do tempo. Da época, o momento. Qual o momento que nós estamos aqui na congregação? As pessoas estão exigindo que tenha estudo bíblico. E não é só gente de fora, gente. O povo, eu conheço assim, eu converso com o Brasil inteiro, gente, via WhatsApp. Esse celularzinho aqui provado, tá... mensagem do Brasil inteiro e do fora do Brasil conversando comigo, irmãos da Espanha, irmãos da Alemanha, de tudo quanto é lugar. Então precisa ter um estudo bíblico, ok. E aí o Brasil tem estrutura técnica para isso, tá, gente? A Coração é uma igreja grande, ela tem estrutura para operar isso. E aquilo que o professor falou. E tem pessoas que competentes? Tem. Teólogos ou não? Ou não, tem. Agora, uma coisa importante que o professor falou, mencionou no começo do podcast, e a gente vai repetir aqui novamente. E eu falei isso em vários momentos da minha aula, até lá no meu canal também. Gente, repetição é um ato pedagógico. Quanto mais você repete, Aristóteles dizia. Pedagogia da repetição. Você repete, até você vai lá. Como que um pai ensina um filho a andar de bicicleta? Anda aí, filho. Deu uma pedalada, caiu. Deu outra pedalada, caiu. Foi indo. Daqui a pouco, ela tá andando sozinho. E depois que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Nunca mais. Então tem que se repetir,
tem que ter um processo de ter no futuro, não sabemos quando, Isso vale uma escola tudo, dominicana. até para música. Você quer tirar uma música? Você repete, erra. Trava a letra. Mas posso fazer uma colocação Deve. aqui? Hoje, só não sabe quem não quer. Sim. Porque você tem todas as ferramentas no mundo. Eu quando tinha 23 anos na congregação, eu fui numa escola em Campinas, de seminário. Eu e um amigo meu. Nós fomos lá, eu fui escondido, com medo, que ninguém me visse lá, entendeu? Porque eu queria aprender. Aí eu escutava no rádio os pastores pregando, entendendo. Eu entrava na livraria Saraiva, na época do shopping Guatemi, em Campinas, eu comia um livro de ler. Hoje, você escolhe o que você quer. Você tem um cardápio de tudo que você quiser. Agora, se fica, não, porque a congregação não tem. Meu amigo, estuda você. Nossa, bem, Vai bem, buscar conhecimento você. bem registrado. Vai atender você. Bem Você quer culpar a congregação. Esse que é o problema. Eu estou aqui defendendo, sabe o que eu tenho, visto? Não, mas deixa eu só fazer uma observação. Concordei plenamente. Você tem toda a razão. Mas tem só um adendo que eu quero fazer. O cara, sozinho, eu sou da congregação. Tenho 23 anos, né? Você falou. Tá. E quero começar a estudar. Mas isso é livre. Eu preciso saber da instituição a qual eu pertenço, de tudo aquilo, o que ela condensou e aprovou. Você está entendendo? A confissão de Sim. fé. Não é só a confissão Não só de isso. fé, não só É, isso. Por não só exemplo, eu isso. sou da Fundação de Getúlio Vargas, há 50 anos que eu sou da Fundação, somando os 4 de graduação. Eu sou 46 anos professor, tá bom. Eu preciso saber, querido, economia se ensina na USP, na Uninove, na Federal do ABC, enfim, na Unicamp. Tá bom. Eu preciso saber, se eu sou membro da Fundação Getúlio Vargas, como é que isso deve ser veiculado, tá? Qual a ordem das aulas? Um programa comum com meus pares. Você está me entendendo? Então é o seguinte, o que você falou é importantíssimo. Aprofundar no conhecimento bíblico, você não precisa de pedagogia da igreja. Mas é bom que você, além da tua busca, você saiba qual é a doutrinação Exato. compactada. Você entendeu a observação? Entendi a linha, Que aí sim. você coaduna tudo aquilo que você está aprendendo com aquilo que é a instituição que você pertence. Sim. Você está entendendo? Para não gerar... Eu entendi. Por exemplo, eu vou de barba, por exemplo, aqui, ó, estou cometendo... Fizeram um monte de comentário. Manda esses 2 barbudos aí que apresentam tirar a barba. Dois quem? Só eu. Não, nós 2. Ah, você. Manda notícia pra Mas eles. você não é da CCB. Mas até eu entrei na dança. Vou mandar notícia pra você, não vou tirar a barba. Se eu vou explicar por quê. Não é nem motivo pera um religioso. É porque eu sou muito gordo. Se eu tirar a barba, vai aparecer a Não, papa mas aqui. eu vou tirar. Isso aqui estou fora. Porque no estilo comportamental é sem bigode pode. Eu tô livre porque eu não sou da CCB. Os usos e costumes. Usos e aí. costumes. Então Agora eu vou fazer uma Isso. pergunta pra pegar vocês. Bora. Agora, o cara de fora. Na época de Jesus, a maioria das pessoas usavam barba, né? Não, usavam barba. Usavam. Jesus tinha E barba. por que não pode usar barba na congregação? Uso e costume é questão cultural. Peraí, não, eu vou fazer a colocação. Os apóstolos usavam barba. Não. Eu vou fazer a colocação que eu já fiz uma vez para nós aqui. 1970. Vai se alistar com barba. Você vai exemplo. preso. Belo exemplo. Sim. Você apanha. Belo exemplo. Ó, sem abdominal aí. Belo exemplo. Não é assim? É. Vai prestar serviço militar. Vai de barba. Fora daqui. Então, esse exemplo serve para corroborar o que eu falei antes. Esse exemplo serve. Você falou, não, vai para o conhecimento bíblico, vai para lá, vai, tal. Mas, dentro de tudo que você coisou, faz para não gerar... Para não ter um padrão, para ter um padrão. Para Pera um pouquinho. Para não ter, sabe, questionamento. Pô, o que custa? O que custa tirar isso aqui? Eu insisto sei numa o pergunta, que eu eu vou insisto. falar aqui. Muita gente vai gostar. Mas a congregação, ela é uma igreja multiformas. É um caminho. É uma obra apostólica. É o Espírito Santo. Não existe tanto número de povos que tem com a cabeças diferentes lá dentro. Ela não é igual às outras.
você nunca vai padronizar a Bom, congregação. você pode... O Espírito Santo eu tô falando porque mas você é pode assim. até corroborar, se você quiser. Muitas é a minha pomba, né? Como é que é a passagem? A minha pomba, né? Não é isso? Tá. Qual que é? Eu não vou Lembra a lembrar. passagem? Não, lembra a passagem? Não lembro. Viu? E tem outra. Vamos ser sinceros aqui. O povo da congregação não quer estudar. Não quer ler Bíblia. Mas, ô, Gerdel, Não quer. Eu sei, eu tô falando por mim. Eu vou insistir na pergunta. É assim, ó. Vamos lá. Como leigo. Você vai tirar a barba? Eu vou parar que precisa fazer. E aí, assim, se Jesus andava com os apóstolos, tudo barbudo, né? Porque, inclusive, isso daqui foi comprovado até arqueologicamente, Sim, né? Naquela sim, época, né? sim. Se a gente for entrar em provas arqueológicas, tem prova disso. Sim. Então, assim, não é a gente tá falando Mas que era eles acham. Mas Jesus concordava com Mas ele isso. não usava gilete, era navalha. Tá? Então, e naquela época já se barbeava, porque os romanos já tinham essa tecnologia. Era um povo muito avançado. Então, se os apóstolos quisessem se barbear, eles poderiam ter se barbeado, né? Claro que não, com o aparelho. Porque era distinto. Porque assim, o judeu, para um judeu era honroso ter barba. Honroso. Então. Se você queria humilhar um judeu, você tinha que. Vamos supor, quando o judeu era capturado numa guerra, quando eu falo judeu, um hebreu, vai. Ele era capturado numa guerra, a primeira coisa que o inimigo fazia era arrancava a barba dele e dava tapa na cara dele. Porque isso era muito humilhante. Sim. Para o Império Romano, para o mundo grego, falando aqui, da barba, o Manfred. ser liso era belo, era bonito. Mas Jesus, se eu te fazer uma pergunta que isso aí eu não sei. Jesus em algum momento condenou? Não. Tá, então vamos lá. Baseado que Jesus nunca condenou, Jesus, né, que é o maior de todos, concordava com isso. O que vale mais? A doutrina criada por homens ou o que Jesus concordava ou não? Porque mas não aí é uso e doutrina. costume. É uso e costume. Não, e outra, não é doutrina, sabe por quê? Eu dei o exemplo do... Desculpa, os usos e costumes Não, criados por homens. mas eu te dei o exemplo da sociedade, do mundo secular. Por quê? Porque a sociedade não permitia o uso de barba para o militar. Hoje pode. Talvez isso possa entrar até naquilo que a gente falou no outro episódio, que é necessário talvez algumas mudanças, porque a Assembleia de Deus, por exemplo, que eu frequentei, na minha época era só terno e gravata e pronto. Hoje essas próprias Assembleias de Deus, até as mais radicais, já estão mudando, já estão aceitando. Agora, então, vou pegar esse exemplo e aí vocês me complementam, se eu não falar tudo. Paletó e gravata. Pô, por que maior calor você vai de paletó e gravata? Se você vai visitar um governador, se você vai visitar um presidente, Sim. você não põe uma gravata no coisa, porque é uma pessoa importante. Pô, você vai visitar Deus, você vai honrar a Deus, você vai louvar a Deus. Por que você não põe? Qual o problema depois? No fórum, para você entrar no Qual o fórum... problema? Não, para você entrar no fórum para ser condenado, nesses anos passados, o que você tinha que ter? Você tinha que ter de gravata e paletó. Aí depois liberaram o paletó, ficava só de gravata. Hoje o cara entra de bermuda lá dentro. Mas se você pegar um juiz casca grossa, ele te manda você retornar. Mas eu vou te dar um outro... Então é uma cultura social. Eu tô aqui fazendo aqui o advogado. Meu, manda uma pergunta aí, Mas, manda uma pergunta de alguém ó, aí. Eu vou te fazer um outro contraponto. Por exemplo, quando eu era na Assembleia de Deus, teve um irmão que ele era líder... Não era líder, desculpa, ele era irmão normal. E aí a vizinha dedurou ele que ele saiu do portão da casa dele de shorts. Esse cara foi excluído da igreja. Tem necessidade de ser tão radical assim? Tudo bem, posso tem que contar se a apresentar particularidade tal. aqui? Mas é claro, tem outro lado. Tem igreja que também você vê pastora pregando aí que parece que tá indo pra É. balada. Eu- Só que será que tem que ser tão radical assim? Pô, vou excluir Fala. o irmão porque ele tá de barba, por exemplo? Fala. Eu fui no supermercado agora, esse final de semana, em Datuba. E eu tava de bermuda. Fui fazer a caminhada, tava de bermuda. Com essas pernas lindas aqui. Aí eu peguei e entrei... Há controvérsia sabe beleza. aquela- viu? Há controvérsias da beleza das tuas pernas. Viu? Sabe aqueles caixa rápido que você entra lá e você mesmo faz a operação? Eu entrei. Atrás de mim veio um irmão da congregação que eu conheço faz 30 anos. O cara me viu assim, ele olhou, não me cumprimentou. Não me cumprimentou. Aí sabe o que eu fiz? Peguei as minhas compras, acabei de pagar, fui ensacolar, peguei, enfiei tudo no carro e fui longe dele, para eu não entristecer ele. Entendeu? Agora me responde. Se uma irmã pode pôr saia do joelho para baixo, por que um homem não pode usar uma bermuda? E outra coisa. Do joelho pra cima. Do joelho pra, agora tem um ancião em Sorocaba que ele contou. Rapidinho eu vou contar. Eu ia contar outra vez, não deu certo, mas agora eu vou contar. Ele foi ajudar os irmãos a lavar a igreja. Você soube disso aí? Não. Foi irmão ajudar os irmãos a lavar a igreja. Só que ele estava de camisa e de calça social. Ele dobrou até o joelho. E aí a moçada começou a chegar para ajudar, olhou e o irmão tá de bermuda.
o irmão tá de bermuda. Não, ele dobrou para lavar a igreja até o joelho. E ele deu esse ensinamento na reunião da mocidade e falou, irmãos, não vamos se preocupar com essas coisas, irmão. Pelo amor de são Deus, questões nós estamos num país secundárias, né? tropical. E sabe, não tem cabimento. Que nem eu fiquei quase 20 anos. Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas manda uma pergunta. Vamos pergunta. Vamos lá. Ó, não, continuem aqui. Nós temos aí mais 30. Nós vamos até às 6, tá? Temos mais 30 minutos aí de. 33. Não, 30 que nós temos uma gravação que não pode. Hoje é 30 minutos. Vamos lá. Temos uma gravação depois com o médico. Tá. Falando de Deus também. Mas nós vamos participar, não? Claro, é o seu podcast, é o podcast Conversar. Você vai ficar, né? É. Claro. Era bom Ele também. Vamos, Deus, a gente vai revezando Fica as coisas. todo mundo. Eu saio. Não, volto, não, tem fica problema. todo mundo. Era Não. bom ficar o Kleber. Fica, Kleber. Clebão. vamos Clebão, lá. fica. O tema vai ser Deus e a medicina. Ô, Clebão, você recebe 10 mil dólares por hora, não vai ficar, pô? Vamos lá. dera. Vamos lá. Ó, pessoal, a gente tá feliz aí pelo engajamento. Bateu 130, agora 117. Pra primeira live tá sensacional. O que nos pensa fazer novas lives aí também aqui no canal. Não só episódios gravados. Sabe o que você faz? Sugere para eles Qual Temas. Convidados, Tema. Mande sugestão Temas. aqui pra nós, depois a produção vai estar vendo. Temas e convidados que vocês gostariam de ver aqui. Claro, se estiver dentro da nossa Eu necessidade. já sei porque você veio ver. com essa camisa, com essa E cor. aí eu já vou falar pra Fazer vocês catom aqui. surtom com... Eu vou falar aqui que nós temos, no dia 1º de julho, nós vamos fazer ao vivo, tá? Acho melhor do que gravado. Nós temos uma live bem polêmica aqui com o... Falo já, Gerdel? Fala, O claro. Fábio Sabino. Versus... Não, verso não. Não, ainda não, né? Não. Pode ser. Não. versus Nós não, vamos porque- fazer uma votação. É, eu Nós vamos faço fazer a votação na internet. Não vamos expor aqui o Cleber, ele vai estudar sobre isso também. Porque o Fábio Sabino tem que ter cuidado. Ele é Mas, assim, polêmico. Ele é polêmico. Então nós vamos, pra quem não conhece Deixa eu o Fábio fazer Sabino, uma propaganda aqui então a para quem, próxima live vai ser com pra ele. quem não viu o nosso podcast. Aliás, não viu por culpa sua, que você já era para ter posto no ar. Aqui é, Essa pensa que é porcaria. pizzaria. Vai quando? Amanhã vai? É pizzaria, Pô, amanhã vai. Então eu quero fazer um registro aqui. Amanhã vai estar no ar outro episódio com... Primeiro o podcast. primeiro episódio com Com o Kleber. o Kleber Kleber. Paixão, que eu quero fazer o registro. Eu conheço muitos teólogos da congregação e fora, e eu conheci o privilégio de conhecer o Kleber Paixão agora, há pouco tempo. E eu quero fazer um registro aqui de público. Um dos mais competentes e brilhantes teólogos. E aí que eu vou temos. tomar Parabéns. liberdade também, Amém. né, Gerdel? O Obrigado. Fábio Paixão já é parte integrante do nosso canal. Amém. Já. Tô tomando liberdade já de convidá-lo já. Fábio Paixão faz parte do canal Diálogo Amém. Livre. Já desde o início. Certo? Então vocês É vão ter fundador, né? muitas coisas também do Kleber Paixão aqui também. É. Vamos lá para a pergunta? Guilherme Molina, irmão Kleber, qual o verdadeiro motivo da CCB demorar em mudar e por que é tão difícil reconhecer os erros? Então vamos lá. Boa Boa pergunta. pergunta, hein? Boa pergunta. Vou começar pela questão dos erros. Então as pessoas exigem isso na internet. Não, tem que reconhecer tal. Existe um perigo nisso aí, gente. Eu consultei alguns advogados, tá? Inclusive, o meu amigo falou, Kleber, dá um alô pra mim lá, ó. O advogado Diego, não, mas, ó, todas as dúvidas de jurídico eu pergunto pra ele, porque ele manja muito de direito. Qual o sobrenome? Vou falar aqui, O direito, ele tá fazendo comum agora, ele era de Carapicuíba, mas tá fazendo comum no Samaritá. Todo mundo conhece essa. Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vou dar um alô. Enquanto você está vendo ele, eu vou Pode falar falar. de dois também, né, tá? Se precisarem de advogados, eles ainda não estão pagando patrocínio, mas talvez possam pagar. Paulo Vidigal, que você conhece, é nosso irmão, que aliás é o cooperador da Barra Funda, né? Paulo Vidigal. E tem outro menino brilhante, advogado também, que é o nosso... Que deve estar assistindo a gente. Deve estar assim, Caio Dr. Zanin, Caio cadê você, Zanin Caio? Vieira. O problema do Caio é que ele é caríssimo. É. É muito caro. Mas ele não é tão caro assim, não. Queremos Dá. você aqui, cara. O Caio é brilhante ou não é o Caio? Brilhante. O Ser sobrenome humano, não tá aqui grande ser dele, humano, é né? o Diego. Eu não salvei aqui, tá no grupo. É o Diego, ele é lá da Comum do Samaritá. Dá o Ele é telefone. jovem, Dá o telefone dele. ele é jovem, mas Dá é o um tele- bom. Eu vou indicar ele Dá aqui. o telefone. Só um momento aqui. Dá o telefone. O telefone dele, Fala 11 devagar, fala devagar. 11 9 5359 6501. Repete. 11 9 5359 6501. Ele é um jovem, mas entende muito de lei. Eu tô muito impressionado. Eu sempre converso com ele, que eu falo que em questões de lei eu não me intrometo.
Por quê? Porque não é minha praia. Eu consigo dar aula de filosofia do direito, justnaturalismo, alguma coisinha ali, mas dizer que eu manjo muito também, eu acho que é muita E onde a pretensão. comum dele é onde? Aí ele tá fazendo como um samaritano. Samaritano. Ai, eu não vou lembrar. É pra Baixada, é lá na Baixada. O Kleber, o João Fernandes, desculpa cortar vocês, mas ele quer agora que eu vi aqui. Alguém poderia informar qual é o título desse vídeo onde o César Cavalcante fez a carta de retratação? Acho que ainda não saiu. Ainda não né? saiu. Não saiu ainda, tá Não respondendo uma saiu. outra pergunta. Não saiu. E não sabemos se vai... Mas já saiu o episódio em que você está com ele, não é isso? Isso, os dois. Eu participei E 2 os vezes dois, com ele. tá. E quando? Saiu quando? Ah, faz um quê? Faz O deba- um o mês deba- atrás. Conversa Ele entre pode- amigos, não. isso. Conversa entre amigos. vai lá. E o título foi Ó, Congregação Aceita. Isso, eu participei de um primeiro episódio, e nesse episódio era um debate entre eu e o outro debatedor, depois ele fala o nome dele, porque ele falou que não gosta que fale o nome dele, então eu vou evitar. Nesse debate era, congregação não aceita? Esse era o questionamento. E eu estava da posição que eu não vejo academicamente que a congregação aceita. Ela tem lá algumas coisas contraditórias, mas eu, como cientista da religião, não vejo ela como aceita. Ponto. O outro, o debatedor, viu que era, segundo a visão dele. Beleza, foi polêmico. 2 ou 3 semanas depois, eu participei no mesmo programa na Unidade FM, no Conversa Entre Amigos, que é uma conversa, um bate-papo com o César Cavalcante, e lá batemos um papo sobre tudo, falamos sobre tudo, sobre teologia, sobre CCB, e ele perguntou várias coisas para mim, e eu quero acreditar que eu respondi todas as perguntas dele. E é isso. Deixa eu pedir autorização de vocês 3. E se vocês acharem que é de bom alvitre, a gente pode. Eu tenho 3 grupos, eu participo de 3 grupos. Um de discussão de economia, outro discussão sociológica e o terceiro é discussão de política. Aliás, chama-se Sociedade Brasileira. Tem a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC. Nós criamos Sociedade Brasileira, SBPP, Sociedade Brasileira do Progresso da Política, que eu acho que você entrou recentemente, ou saiu, ou entrou recentemente. Eu saí. Você saiu. Saí. Por que você saiu? Porque é muito grupo. Muito grupo, tá bom. Acumula muita informação. Não, tá bom. Aí, mas eu queria dizer o seguinte, nós poderíamos, se vocês topassem, e aí agregaria os teus contatos, os teus. Criar um grupo. Criar um grupo, Sociedade Brasileira, o Não, grupo... vou criar um grupo no nome do canal. O nome do canal. Diálogo Livre. Diálogos Livre, tá certo? Reflexões sobre... Até falando mais, assim... Não, mas só terminar. E aí você fala. Diálogos Livre, tá? Enfim, e aí a gente vai ter um grupo de WhatsApp, pode ter 500, 1000 pessoas, então, entendeu? E aí, periodicamente, os programas aqui... Nós vamos criar um grupo, aí a gente, no próximo episódio, no próximo vídeo que a gente postar, a gente já coloca o número do grupo para a pessoa entrar lá. Assim, mas não vai entrar igual o Caminho de Emaús, hein? A gente vai, e aí vai estar o Kleber Paixão. Outra coisa, o canal Diálogo Livre, a ideia dele, é importante falar, aproveitar a audiência. Se inscreve aqui, porque é um canal muito legal, assim. A gente não vai a gente vai falar muito da CCB, que é o tema principal, mas vamos falar de outras igrejas também, quebrar alguns paradigmas. E vai ter conteúdos aqui, nós vamos gravar. Fala pro Caminho de Emaús, que em homenagem a esse, o nosso grupo vai chamar... Caminho de Emaús. A gente vai ter conteúdo do Kleber, nós vamos postar vídeo do Kleber, de Gerdel, do professor, fora toda a programação do canal. Tá? Inclusive, você tá devendo, hein? Você tá devendo um devocional. Eu vou fazer sim. Isso, fazendo devocional, nós vamos estar postando aí, tá? O canal é novo, mas já tá, graças a Deus, uma boa audiência. Então deixa eu tentar responder. Isso, boa. A primeira pergunta que ele falou, por que eu mencionei sobre a questão jurídica? Porque se a instituição, pensa gente, ela é uma instituição, está inserida na sociedade, ela tem CNPJ, então ela como um corpo jurídico. Não pensa agora a igreja como o corpo místico de Cristo. Teologicamente, a igreja de Cristo, todas as denominações, formam o corpo místico de Cristo. Ponto. Então, não é nessa questão teológica. Na questão social da sociedade, ela está inserida na sociedade. Então, ela tem um CNPJ, ok. Ela não pode simplesmente, gente, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando e eu agora vou pedir perdão para todo mundo. Se acontece isso, tenho certeza absoluta... É inundada de ações. De ações. Ponto. Então ela não pode fazer isso, gente. E um dos advogados que eu conheci falou a mesma coisa para mim, Kleber. Não dá. E depois tem uma coisa. Está escrito. Vale não só para dinheiro, mas vale para doutrina e vale para a questão organizacional.
a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a parte espiritual, para lá, que é a parte de Deus. E tem a parte administrativa, que responde a leis, tá certo? Isso. Tem que recolher IPTU, onde fica, tem que recolher... não recolhe imposto ainda. Porque é uma entidade, uma sociedade filantrópica. Pagar a conta de luz, conta de água, etc. Tá certo? E mesmo sendo uma sociedade filantrópica, ela tem que fazer declarações. Sim. Mesmo sendo sociedade filantrópica. E ela, a CCB não emprega pessoas? Emprega. Né? Então, da limpeza, não sei o quê. Exatamente. Então tem uma relação trabalhista. Tem uma relação. Então, hoje em dia, não dá para fazer isso. Não é uma entidade esotérica. Exatamente. Não é uma instituição de uma religião mística ou uma religião escondida que ela não precisa fazer nada. Não, ela tem compromissos, gente, dentro da sociedade. Então, beleza, acho que a primeira é respondido. Segundo, por que demora tanto? Porque toda mudança numa instituição religiosa, ela é demorada, ela tem um rito, ela tem um processo. Porque vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente vai fazer um projeto aqui, ó. Vou criar um projeto aqui, e aí eu vou dar o meu parecer. Aí o professor fala, Kleber, beleza, até em certa parte eu entendo, mas eu discordo de você nisso. Aí o Jardel fala, ó, Kleber, eu acho que precisava fazer isso. Aí o Edu fala assim, ó, tem que fazer isso. Por quê? Porque nós somos seres distintos, gente. Aí de cada um pensa de um jeito, vê a realidade de um jeito. Então não é tão uniforme. Então todo um processo de mudança, numa instituição gigante, tem um Braz lá, que tem um presidente, que tudo mais. Vai ter ancião que vai falar, não concordo com isso aí não, não vejo isso não. Outro vai dizer, não, eu concordo, tem que ter isso no bíblico. Então as mudanças, elas são um pouco. Agora, gente, vamos ter uma certa humildade. Eu falei no meu canal, pequenas mudanças dentro de uma instituição gigante igual a CCB, tinha que ser comemorada. Só que eu não vejo ninguém comemorando. Gente, é um tópico, mudou um tópico. Um tópico lá, disse, ó, gente, pecado de morte, tal, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse ponto, a pequena mudança, você tem que comemorar. Só que eu vejo o seguinte... Eu vou usar uma metáfora para ficar mais claro. Uma coisa é uma motocicleta fazer uma conversão para a direita. Outra coisa, um transatlântico... Exato. Fazer a mudança de rota, né? É mais lento. É lento. Então, metaforicamente, a congregação, quantos templos? 25 mil templos? É um transatlântico. Não é isso? Exatamente. Então não é assim, não é vou vir aqui. Tem uma pergunta pro Gerdel, tá, Gernel? O Vinícius Ferreira, obrigado pela audiência, Vinícius. De onde é o Vinícius? Ele não falou ainda. Fala depois de onde que você tá. Tem um abraço pra Praia Grande também. Tem gente assistindo a gente em Jaú, Praia Grande. Depois falem de onde vocês estão falando aqui, que a gente vai dar um abraço pra cidade de vocês. Vinícius Ferreira... Por que você está boicotando uma pergunta do 14? Não, eu tô aqui, a ordem aqui, professor. Aqui tem uma pergunta do Papa. Calma, deixa eu fazer a outra aqui primeiro. Do Uma Papa? pro Gerdel agora. Tem um Papa aqui, pô. Papo? Cadê o Papo? Ah, tá. Aí perdi a pergunta. Ó, Gerdel, Vinícius Ferreira. Qual a referência técnica no Brás hoje para lecionar sobre a Bíblia? Referência técnica. Que o Brás usa. O Espírito Santo. Espírito Santo. Aí não é técnica, é espiritual. Não, é espiritual. Acho que ele está querendo não perguntar. tem. Não tem. O que ele está perguntando é o seguinte: esse menino tem a titulação para. Repete a pergunta. Técnica. Qual a referência técnica no Brás hoje para lecionar sobre a Bíblia? Não, para lecionar sobre a Bíblia tem que ser teólogo. Tem que ser um teólogo. Tem que ser. Desculpa. Os irmãos... Eu, por exemplo, eu não posso lecionar sobre a Bíblia. Eu posso fazer comentários. Sim. Mas lecionar eu não posso. Eu não tenho especialização. É a mesma coisa eu chegar aqui e querer falar sobre economia. Então, Não tem nem como. Mas ele palpite, está não tem nem querendo como. dizer a referência do Brás, que como- alimenta tudo. Por isso que eu fiz para ele que é especificamente do Brás. Né? Do Brás, eu que não alimenta saberia tudo. ouvir a resposta dele. Quem? A sua. Assim, eu acho Boa assim, pergunta. eu acho o seguinte, que o Braz não tem. No sentido, e aí eu falo com todo respeito aqui, tá? Ninguém tá ofendendo ninguém, não. Deveria ter. E deveria ter. Deveria ter. Por quê? Por que deveria ter? Porque a parte espiritual, eu concordo com o Gerdel. Tem o Espírito Santo também. Eu concordo. Espírito Santo. Não estou discordando disso. Mas tem que ter um técnico. Tem alguém que... eu vejo muita gente assim me xingando na internet. Fala assim, Devia ter um conselho você não teológico. representa a congregação. Eu falei, justamente esse é o erro. Deveria ter um conselho. Você tem razão. Deveria ter um conselho teológico. E tem gente planejando isso. Isso é bom. Viu, eu quero Ele planejando isso. ressaltar aqui que o Kleber, quando ele fala que Isso é ele bom. respeita muito o ministério e os irmãos, a postura dele, com todo esse É conhecimento, muito bacana. estando lá, Muito. é uma questão de respeito.
ele sabe muito bem onde ele tá. Sim. Porque se com tanta bagagem na mente, o cara tá lá. Não, mas veja só, o Kleber, você mora onde, Kleber? É na Zona Leste. Na Aqui ZL. de São Paulo. São Paulo. Ele é de São Paulo. Deveria ter outros Kleber, porque só ele aqui não dá. A congregação são milhares de coisas. Deveria ter um conselho, tudo bem, que se reúne no Brás uma vez por mês, uma vez bimestral, tudo bem. Mas deveria ter um conselho mais amplo de outros Klebers, o Kleber do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Fortaleza, você está entendendo? Deveria ter um conselho. Fica aqui a sugestão, né? Sim, sim. Humildemente nós estamos sugerindo Sim. para a administração do Brás Porque, ó, pensar nisso, né? vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. E eu vou Qual falar... o critério de inserção? Quem tem teologia. Sim, sim. Olha lá, um abraço pra irmã Floripe, sabe da onde? De Manaus, é incrível, é muito legal. legal. O pessoal de Manaus legal. me segue Manaus, bastante. Deus Amazonas. abençoe o pessoal de João Manaus. Fernandes tá falando de Salto. Salto São em Paulo. Indaiatuba, vizinho de Indaiatuba. Que convidem o É uma Wilson cidade- Lopes, convidem o Rafa de Sena, irmão de Campinas, É, que tem um projeto o Rafa. Café com a Bíblia. é. Eu não Boa sugestão, conheço. Eu não Gerdão vai conheço. tá Eu não- verificando. eu não- Ele não não conheço. conhece. Você conhece? Eu conheço o Se Rafa. tiver o contato dele, Ele é gente manda boa. pra gente aí. Ele é gente boa. Como que Gente chama? boa. Rafa de Sena. Traz É, ele aqui. Tá? Vamos Rafa eu de já Sena. falo com ele. Ah, ele tem umas datas disponíveis aí que a gente Depois você me não tá- fala. Ô, Luiz, Depois você me coloca fala. pra gente o contato da produção, tá? Pode ser do Estúdio MCM mesmo. É quem tiver sugestão, a gente pode estar. Manda pra gente convidado que você quer que a gente Pera, traga deixa eu aqui, fazer um tá? registro. Só antes da Põe aí última você tá pergunta. no. Coloca o meu aí mesmo. Antes de você fazer essa pergunta, eu quero fazer um registro aqui, um agradecimento de público, né, Gerdel? Tudo isso que nós estamos fazendo, o nosso canal Conversar, agora esse daqui, sem a participação desse menino, não só Não, técnica. eu falei a primeira vez que eu vim aqui. Não só Que é técnica, isso? generosa, o coração, a A primeira vez que inteligência. eu vim aqui, eu falei para ele, professor, você me convidou para voltar? Eu falei, só se ele estiver junto. Só se ele tiver junto. E ele já. Ó, gente, eu O me registro. segredo do sucesso, deixa eu falar. Não, sim. Esse menino é estupidamente inteligente, É. generoso e tem o seguinte. Aí, mãe, onde eu cheguei. E muito educado. É muito educado e tem E é profissional, né? a Isso aqui, tudo gratidão. que nós estamos Ele vendo sabe aqui reconhecer quando a gente erra, ele puxa a orelha também. Mas quando a gente acerta, Ele tá querendo 3 minutos a mais. É, Ó, por isso que e tá ele ganhando. ganhou meu não, respeito. não, Ele me ganhou meu respeito quando eu vi uma live, ele tava com a camiseta do Ramones, hein? Então, ganhou. já ganhou meu Se eu respeito. vendesse aquela camiseta, eu tava milionário. Todo mundo me perguntou, eu comprei. Joey Ramone, Joey Ramone. Esse menino aqui é espetacular. Janaúba, Minas Gerais. Abraço, Érica, Olha, pra você. Janaúba. Samuel Vieira. Não é o Samuel Ferreira, Samuel Vieira. Vieira. Pergunta para o Kleber se ele entende de grego ou hebraico. Eu sei o grego, o koiné e o hebraico para me fazer exegese para mim. Eu não saberia no mesmo nível que o César Cavalcante, exemplo, que sabe muito E o Daniel hebraico. Lopes, você viu? Não vi. Ele teve aqui o hebraico moderno, né? E Isso. aí eu gosto de me exibir, você já percebeu que eu sou exibido, né? E ele ficou surpreso que eu sabia o nome do filho do fundador do hebraico moderno. Sabe como é que é o nome? Não. Itamar. É. Você não viu o episódio do Daniel Lopes? Eu vi. Você viu? Eu tava aqui. Fica a sugestão. Tá, você viu, né? Vi. Tá bom. Ó, nós Desculpa, mudamos- vaidade outra de dica vaidade, aqui. tudo é vaidade. A gente mudou. Vai lá no Instagram agora do Diálogo Livre Oficial. No Instagram. Manda lá no nossa mensagem, no direct. Dúvidas, quem vocês querem que a gente traga, contato de alguém que vocês querem que a Isso. gente traga. Lá no Instagram, melhor, tá? Lá no nosso Instagram. Senão meu telefone aqui vai Mas você bombar. não fez a pergunta do novo Papa? Do novo Papa? Ele tá perguntando se você tá mais calmo, tomou seu remedinho do coração. Tô. Você vai ter um infarto aqui, depois eu vou ter que te levar pro hospital. Tá bom. Tá bom? Fala, pô. Eu posso falar um negócio a respeito do grego e hebraico que é muito importante. Porque o público que nós estamos ouvindo é um povo simples também. Muita gente não sabe. E é bom, né? E eles estão começando, aquilo que o Jardel falou, né? Estão procurando estudar a teologia, é sempre bom. Você deixa isso claro. Os idiomas bíblicos, o hebraico, a Bíblia no Antigo Testamento foi construída com o hebraico e porções de aramaico. E o Novo Testamento grego koiné. É importante para fazer exegese. Lembra que eu falei do podcast exegese, tirar o sentido do texto? É importante a gramática? Sim. Mas ela não é tudo. Porque eu vejo muito na internet o camarada falar assim, ó, essa palavra aqui no texto antigo tá no hebraico e quer dizer tal coisa. Calma aí, mas você identificou em qual contexto essa palavra está inserida, em qual contexto o autor bíblico usou essa palavra. Aí é o porra e quer, né? Entendeu? Então tem todo um contexto. Então se você traduzir literalmente uma palavra, fica muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu me puxo uma palavra aqui. Eu vou dar um exemplo. Uma passagem ali no hebraico, em Gênesis, que diz que Adão fugiu
da face, o tradutor colocou como a face do Senhor, da face, né? Mas ali é Pineim, Pinei. E eu não sou hebraísta, mas tá ali no plural. Daria a ideia de faces. Mas o autor bíblico queria mostrar a grandeza, porque toda vez que o hebreu ele coloca no plural, ele quer dar uma ênfase maior. Ou ele usa uma hipérbole, ou ele coloca no plural, ou ele coloca em repetição. Palavra por palavra, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Repetição é exagero. O hebreu ele sempre coloca como exagero, para mostrar a grandiosidade da coisa. Porque eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes no hebraico está escrita a palavra alto. Aí o tradutor aqui em português colocou como altíssimo. Por quê? Porque o autor bíblico queria demonstrar que Deus é muito alto. E ele não tem um superlativo como no português. Altíssimo, perfeitíssimo. Então ele repete a palavra. Então, assim, palavras no hebraico, traduzir no hebraico, manjar muito do hebraico é importante e é bom. Mas não, na exegese não é tudo. Porque existe hoje em dia na internet uma idolatria do hebraico e do grego. O camarada sabe muito hebraico e grego. Ok, mas sabe contexto? Sabe entender? Eu vou dar um exemplo. Não, vamos chamar o Gedel. Tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo? Também, isso também é importante. Vou dar um exemplo, ó. Eu falei hoje no cabeleireiro. Aliás, esqueci o meu cabelo, roubou meu cabelinho Você hoje. sabe hebraico? Não sabe. Não sei. Sabe grego? Não sabe. Mas tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Isso que é importante. E mais uma live para reflexão. Eu aprendi muito com isso. Você estava com o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo que eu falei pro meu cabeleireiro hoje. Tem os profetas de Baal e os profetas do Senhor ali naquele período ali de Elias. Quando o rei casava com uma mulher de outro país, de outra nação, quando você fazia esse casamento, que era um casamento arranjado, um casamento político, você trazia toda a política, todo o pensamento político e todos os ídolos, toda a religião dela. Todos os profetas. Todos os profetas dela junto com você. Então, quando Acabe casa com a Jezabel, ela veio com a religião dela, com os profetas dela, ela veio com a política do país dela, tudo. Só que quem entende um pouco, e eu sou fraco de político, o professor está aqui para me corrigir. Quando você faz um acordo, dependendo da situação, você faz um acordo político, alguém em algum momento vai querer ficar na frente. Sim. Entendeu? Sim. Então, naquele período, a Jezabel fez a mesma coisa. Sim. O que ela fez? Ela matou os profetas do Senhor. Sim. A maioria, lógico, que teve alguém lá que protegeu, né? Tantos profetas. Só que, ok. Por que ela fez isso? Porque os profetas de Baal comem da minha mesa e ele tem que falar o que eu gosto. Sim. E ela não pode me contrariar. Só que o profeta do Senhor me contraria, então eu mato. Agora, né? Eu elimino. Faz parte Perfeito. da, né? E agora a pergunta que é, se eu souber disso, o texto não fica muito mais claro? Aí quando você entende por que Deus tira o profeta Elias lá das montanhas de Tisbé, um profeta que não comeu da mesa de Jezabel, um profeta que não se corrompeu politicamente, Não, e tem mais. ele poderia profetizar. Não, e tem mais, exatamente nessa passagem, tem um adendo, que aí tem a ver com as coisas que ele sempre explora, o Espírito Santo. Ele falou, põe aí, Elias, põe aí, corta. Agora joga água. Faz um rego. Faz um rego, joga água aí. Tá certo? Vai. Aí eles ficaram, os 400 profetas, ficaram clamando até meio-dia. Dançando, né? se cortando. Mesodiorno e meso, meio-dia e meio. Tá errado na Bíblia. Diz que é até meio-dia, não, até meio-dia e meio. Mesodiorno e meso. Tá. E nada. Fala mais alto, quem sabe o teu Deus está dormindo. Ele ainda tira um sarrinho, hein? Foi passear. E eu quero falar sobre isso, rapidamente. Vai lá. Aí, pera. pode falar. Aí veio, não fez nada. E lambeu tudo, até o rego, a água de rego eu manjo porque eu sou Isso rego. é rego. Até a água do rego tá. Bom, matou. E ele mandou matar os 400 profetas, certo? E depois ele fugia de uma mulherzinha, fugia, apavorado. Por quê? Por quê? Porque lá ele estava com o Espírito Santo. Espírito Santo. Ali ele não estava, ele ficou com medo, acho que até da cachorrinha da Jezabel, da Pudo, né? Sabe por que Elias Foi bom zombou? trazer esse exemplo. Zombou da divindade deles lá, de Baal e Azerá, que eram os profetas de Baal e Azerá, porque ele diz assim, ó, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja viajando. Porque no mito, na narrativa dessa divindade, alguns mitos contavam que Baal viajava, que ele podia estar dormindo. E Baal também era o deus... Andando de Harley Davidson. Isso. E o Baal era o deus era a divindade da fertilidade, ou seja, ele que mandava chuva para ter produção de alimento na terra. Então o que Elias, a primeira coisa que ele faz?
ele ora para não chover. E ele fala, não vai chover enquanto Travou não der... a chuva. Travou a chuva. Se travou a chuva, quanto o tempo? profeta do Senhor... Por quanto? Não vou lembrar a data. 3 anos e pouco. 3 anos e meio. Ó, por ele ter travado isso, o que ele acontece? Qual é a mensagem que ele tá passando? O Deus de Israel, o Deus, Javé, é mais forte que Baal. E outra, ele fala pro menino, vai lá, não tá vindo, vai lá. E diz Aí que- eu tô vendo uma mão, Uma nuvem do tamanho de um, Uma nuvem também da mão de um homem. uma mão de obra lá. Aí ele falou, corre que a chuva vai te pegar no meio do caminho. Caramba, mas não era pequena? É. Porque o que é pequeno pra nós, pra Deus, Veio chuva. Viu? E as, Gerdel as se molhou pragas, esse dia todo. As pragas, viu? As pragas do Egito também tem um significado. Sim, cada uma delas representava cada uma uma força divindade. de divindade. Pessoal, infelizmente tá muito bom, mas vamos encaminhando Vamos lá. pro final aqui. Um abraço para Haroldo, tá lá de Rondônia. O Ó, eu vou Haroldo. falar o nome de todo mundo aqui rapidinho, vai. Fala. Não dá pra falar todo mundo, muita Não, mas gente. fala o que Maria quer. Helena, Fala. Felipe, Floripes Barroso, Ricardo Eduardo, Érica de Castro, Esther Arruda, Márcia Helena, Ricardo Eduardo de novo, Neuza, Robert, muita gente aqui, tá? Qual o nome do Papa Guilherme atual? Molina, Wagner Luz, Caminho de Não vou lembrar, o Emaús. original não vou lembrar. Qual, o nome. não, É o Leão? O título do Papa Não atual. sei. É Leão? E você, que é católico. É o Qual? Leão 14. Leão 14. Eu não sou católico. Você não fez a pergunta dele. Então, Sou católico. então é isso, gente. Vamos às considerações finais, tá? Antes disso, não se esquece. Tô mandando um monte de sugestão de convidado aqui, mas o chat depois ele sai do ar. Então, vai lá. A gente colocou aqui, nós vamos colocar de novo. Lu, coloca aí nos comentários, @Diálogo Livre Oficial. Vai lá no Instagram, manda pra gente sugestão. Se tiver o contato da pessoa, manda que a produção vai entrar em contato. Mas tem que ir lá no nosso Instagram, o Instagram novo é @Diálogo Livre Oficial, tá? Então vamos começar pelo Gerdel, considerações finais, e depois pelo Kleber. E vai ter mais, gente. Nós estamos tentando convencer ele pra vir no debate com o Fábio Sabino. O Gerdel vai Eu posso convencer ele. fazer comentários sobre nós também? Não. Pode, cara, desculpa. É Só que eu tô pergunta. poupando você hoje pra você ficar mais calmo. Eu pergunto. Eu Vamos quero lá. agradecer a todos, né? Foi muito legal porque para nós isso aqui é novo, Foi E não combinamos nada. nada. Foi algo que vamos marcar outros, né? Sim. Kleber, agradeço, Kleber, tua participação aí. Você já vai assinar o canal. Não quero mais que fala que é o canal do Gerdel Oliva. Não. Não. É diálogo É livre. nova direção, Tá. Diálogo Livre. Tá Tá bom? Tá bom. Tá bom. Deus te abençoe. Amém. E aí, Kleber, vai vir pro Fábio Sabino? Abre aspas. Não é questão nem de medo nem nada, porque ele é polêmico e Eu bravo. lembro você que o jeton em dólares é alto. É isso. Qual é a questão de tudo isso? É a questão que o Família ele é polêmico. Lógico, teologicamente eu discordo dele. Eu sou muito conservador na teologia. Ele não crê em Bíblia como inspirado por Deus, inerrante. Ele não vê isso. E ele é polêmico, mas acho que dá pra conversar se ele for educado. já- Estamos convencendo. já topou, topou. Vai ser Já dia logo. 1º de Não, julho. já Não vejo topou, problema, já não. Vamos topou. postar outras Não, coisas. logicamente que ele vai discordar de mim, eu vou discordar dele, mas faz parte do Temos jogo. 2 semanas pra convencer ele, hein? A gente põe um longe do outro. Desde que Professor é segurança. desde que ele não ataque agora sim foi um prazer aqui. Deus abençoe, gente. Foi um prazer estar aqui. E o livro? E esse livro aqui não é o que eu ainda prometi, porque hoje eu tava na correria e a Bíblia. pra mim ou pro Gedel? Não, calma. Não, eu não Senhor, leio, eu não leio. Eu Aí só o que tenho uma acontece? pilha de livro. Eu não achei o que eu quero precisar pro professor. Eu quero que você faça. Mas eu achei um novo Eu quero que que eu você tinha faça comprado. um autógrafo em público. Assim, Tá, né? eu. E Tá. vai falando e fazendo. Aí, tá fechado. Abre. Ó, esse livro aqui é da Ultimato, do Malcolm Jenkins. Pode mostrar. Mente e mostra pra Cérebros. câmera ali, ó. Aí. Eu comprei pra me ler, tá, gente? Só que tava lá e eu não abri. Mente, Cérebros, Almas e Deuses. Então você autografa depois. Autografa agora. Eu quero teu autógrafo. Minha Eu caligrafia é quero. péssima. Posso fazer? Eu vou fazer Faz. É o último comentário. Na verdade, não é só um agradecimento. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Igual, sem o qual não teríamos isso aqui. Quero agradecer demais esse meu mais novo velho amigo, que é o Gerdel Oliva. Não sei se vocês sabem. Quanto tempo eu te conheço pessoalmente? Pessoalmente, agora. Não tem 2 meses, não tem 2 meses, é. E uma afinidade. Mas parece que faz anos, parece né? que ele faz que conhece há 30 anos. E conheço ele, na verdade, pela internet já há mais tempo. Eu era ouvinte Minha caligrafia não vai entender. do teu canal, né? Aprendi muito com Depois eu você. passo pra ele. Quero te agradecer muito, Gerdel. Você que sou sai grato, isso. da Indaiatuba, é uma Isso aqui alegria. Eu sinto muita comunhão contigo, aprendo contigo muito.
E estamos fazendo algumas coisas até materiais juntos, né? Sim. É bom falar. E já está sendo abençoado Amém. por causa da bênção que ele tem. Esse menino é um menino abençoado. E quero agradecer demais esse menino, que eu também conheci agora. Eu sou seu aluno. Quero que fique registrado. Sou seu aluno, viu? Eu que sou seu aluno. Uma honra estar Isso aí. aqui com vocês. Prazer Obrigado. também. Obrigado, Kleber. Amém. Disponibilidade sua de estar aqui também, conversando com a gente, esclarecendo. Eu acho que, a gente teve uma média hoje de 130 pessoas, só que a gente sempre faz a conta por produção, você coloca 1,5%. Então nós tivemos hoje, por causa que às vezes a pessoa está em casa, assistindo com a família, nós tivemos mais de 250 pessoas assistindo hoje. Tá? É uma igreja cheia. Pro primeiro, Então, assim, o nosso compromisso com você de estar trazendo muita coisa de qualidade. Você E vê, o diálogo foi o diálogo, livre. e a Percebeu? gente Foi procurou livre. responder todo mundo aqui. Nós vamos mais pra frente aumentar um pouquinho o tempo do nosso. Porque vai muito rápido, né, cara? E o João, assim, você falou sobre tempo de debate, mas não é um debate. Hoje é uma entrevista, tá? Quando for um debate mesmo, por exemplo, talvez no do Fábio Sabino a gente coloque um cronômetro, não sei. Vamos ver, tá bom? Mas um abraço a todos. Fique com a gente, se inscreva no canal, vai lá no Só um Instagram. registro de elegância. Vocês perceberam que a camisa do Gerdel fica tom sul, Exatamente. tom Tom profundo, Solidão. livre. Foi Obrigado, comprada Gerdel. pra isso. Obrigado, Kleber. Obrigado, professor. Até o nosso próximo episódio. Tem novidade aí. Se inscreve no canal. Obrigado. Ó, falaram que era vermelho, você veio de vermelho,